A baixa qualidade de diversos conteúdos online podem afetar o cérebro daquele que passa tempo demais os consumindo sem perceber. É o chamado brain rot. O termo brain rot surgiu em 2007 com o objetivo de ser somente uma brincadeira. Esse termo significa podridão cerebral e pode se referir ao consumo excessivo de conteúdos podres da internet. A palavra se popularizou após estudos sobre os riscos de uso excessivo de redes sociais. A oficialização de um distúrbio chamado de uso problemático das mídias interativas, definido pelo Hospital Pediátrico de Boston, nos Estados Unidos, fez com que esse termo se tornasse popular. E em uma conversa com o psicólogo Alexandre, ele nos diz sobre os riscos do uso excessivo das redes sociais. Assim, que a gente pode pensar que foi feitos estudos assim, associa muito essa questão com reforço. Então, a pessoa que mexe muito com redes sociais, ela é muito reforçada. Então, isso acaba aqui atingindo determinadas regiões do cérebro que funcionam muito parecido com quem utiliza drogas. Então, a pessoa que utiliza muito redes sociais, ela acaba aqui também desenvolvendo determinadas complicações a nível psicológico. E ela passa a se tornar um vício, não é um vício. E a pessoa, quando ela para de utilizar, ela tem também o mesmo dano. A ausência das redes sociais faz com que ela fique deprimida, faz com que ela fique ansiosa, faz com que ela não durma, não se alimente. Ela começa a ficar e demonstrar determinado tipo de comportamento agressivo. Então, tudo isso está relacionado. Então, a pessoa que utiliza, ela precisa ter em mente assim, tudo que é excesso precisa ter cuidado. Quando você manda ou recebe like, então esse like ele vai diretamente para regiões do cérebro onde dá no caso, um estímulo positivo, que é responsável pelo prazer. Então, quando a pessoa ela utiliza isso, ela recebe um prazer imediato. E se ela fica sendo bombardeada constantemente, aí esse reforço só faz aumentar com o tempo. Por isso que se torna um ciclo, um vício. Então, a pessoa que utiliza isso, ela precisa ter em mente assim que ela, na verdade, ela não precisa disso. Ela precisa ter uma vida de qualidade, ela precisa ter uma alimentação de qualidade, ela precisa ter sonhos, organizar as coisinhas dela, para que ela não fique dependendo desse tipo de situação. Quem tem ansiedade, deixar um pouco mais o celular de lado, isso vai ajudar na cura dessa ansiedade? Assim, tem que ver quais são os fatores que desencadearam que mantém a ansiedade. Esse pode ser um fator, mas para tudo que você se distancia, ele precisa de um tempo. Não vai ser assim uma cura definitiva, porque os transtornos mentais, eles não têm cura. Eles têm tratamento e têm uma manutenção para que você mantenha um equilíbrio. Então é a mesma coisa com a ansiedade. As pessoas confundem assim um pouco de agitação com um problema sério que é a ansiedade. É a mesma coisa que a pessoa confundir tristeza com depressão. A pessoa pode ficar um pouco estressada, pode ficar um pouco tensa, isso é até saudável, que a gente chama do estresse. Já o negativo seria o de estresse. Aí quando se torna uma coisa mais constante, ao ponto de prejudicar o cotidiano da pessoa, aí já não é um estresse saudável. Então é a mesma coisa com ansiedade. A pessoa ficar um pouco tensa, isso tudo bem. Você quando vai atravessar uma rua, você precisa ter um pouco de tensão. Porque senão você não vai prestar atenção, você vai ser atropelado. Agora, quando você vive constantemente tenso, ao ponto de não conseguir se alimentar, ao ponto de não conseguir estabelecer uma conversa, uma relação saudável, nem começar a trabalhar direito, aí sim, aí isso já se torna um problema. Então, tirando, ele vai, se for essa a causa, vai resolver gradativamente. A mudança não vai ser do dia para a noite, mas vai ajudar bastante.